Senhoras e senhores, muito bom dia. Vamos então iniciar mais uma audição no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei do Orçamento de Estado. Hoje uma audição da Comissão de Orçamento e Finanças conjuntamente com a Comissão de Trabalho e Segurança Social e a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, cujos senhores e senhores deputados de Saúde e muito especialmente os seus presidentes, senhores deputados Pedro Roque e António Top. Connosco hoje, então, teremos o Conselho Económico e Social, que eu calorosamente saúdo na pessoa do seu Presidente António Correia de Campos, professor Adriano Pimpão e professor Alberto Castro, e também sei que a doutora Teresa Oleiro também se encontra presente. Cumpre-me explicitar os termos em que esta audição decorrerá. Está atribuído ao SES uma intervenção inicial de 10 minutos, para uma sucinta explanação, aliás, dos pareceres que são de conhecimento das senhoras e senhores deputados, que foram enviados, após o que se iniciarão as duas rondas de inquirição, uma primeira de 5 minutos para cada grupo parlamentar, e uma segunda onde se responderá individualmente e uma segunda ronda de 3 minutos para cada grupo parlamentar e que também está regimentalmente previsto que qualquer deputado se possa inscrever, dispondo para tal 10 minutos, sendo que as respostas, neste caso, serão apenas após a formulação de todas as perguntas por todos os grupos parlamentares, portanto, diferentemente da primeira, onde as respostas surgem imediatamente após as questões formuladas por cada grupo. Isto posto, então, renovando os meus cumprimentos, dava a palavra ao professor Correia de Campos, para da mesma usar até 10 minutos. Faça-se, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bons dias, senhoras e senhores deputados, senhores presidentes das comissões. É um prazer estar aqui a cumprir esta obrigação constitucional e cívica. Em primeiro lugar, vou referir-me ao parecer das GOP e, em segundo lugar, ao parecer sobre a proposta do Orçamento de Estado. O parecer das GOPs, muito sumariamente, queria apresentar o Sr. Professor Alberto Castro, que é o relator do parecer sobre a proposta do Orçamento de Estado, e o Sr. Professor Adriano Pimpão, que é o relator do parecer das GOP. O parecer das GOP sofre de vários problemas crónicos, digamos assim. Em primeiro lugar, a harmonização entre os dois pareceres, ou melhor, a harmonização entre os dois documentos. Os documentos são preparados normalmente, sempre têm sido historicamente preparados por ministérios diferentes e seria bom poder realizar alguma harmonização maior. Embora tenha havido grandes progressos nos últimos anos nessa harmonização, nomeadamente não apenas entre esses dois documentos, mas também em relação ao Plano Nacional de Reformas, que é um documento de abril e que, de certa forma, dita o caminho seguinte. Como, cronicamente também, sentimos na análise das GOPs a falta do cenário macroeconómico. O Governo defere a apresentação do cenário macroeconómico para a apresentação do orçamento e, normalmente, costumamos trabalhar com os cenários macroeconómicos das instituições nacionais e internacionais, as últimas versões, mas falta-nos, digamos assim, a verdadeira intenção do Governo sobre essa matéria. Sentimos que recomendamos, e saliento grandes recomendações do nosso parecer sobre as GOPs. A primeira grande recomendação é que os investimentos públicos são uma matéria da maior importância. Todos sabemos que tem havido uma certa retração e o investimento público tem sido até usado como variável de ajustamento orçamental. A verdade é que está prometida uma lista dos grandes investimentos e essa peça é uma peça muito importante para os documentos futuros. No ponto positivo, gostaria de salientar que ao longo destes 4 anos que já analisámos grandes opções de plano, nós verificamos que o Governo vai, com o ano de primeiro, vai acolhendo algumas das recomendações que o SES faz, o que aqui e ali, naturalmente, e o que nos dá, naturalmente, a recompensa do trabalho realizado. Finalmente, parece-me que a estratégia de concentrar em áreas foco
a intervenção política estratégica e que as mesmas áreas existem, são patentes na SCOP e no programa, na proposta de Orçamento de Estado, o problema da demografia e emprego, o problema das alterações climáticas, as desigualdades sociais e territoriais e a transição digital. Estas 4 áreas são 4 desígnios e que nos parece serem uma questão extremamente positiva, a sua especificação e a sua continuada análise. Quanto à proposta de Orçamento de Estado, o parecer assinala alguma limitação na ambição de crescimento a 1,9%, é pouco e, sobretudo, também tem riscos. Como sabemos, as instâncias internacionais têm receio de que não se possa chegar lá, mas apesar de hoje algumas notícias de apreciadores, avaliadores nacionais terem sido mais positivas. Saudamos a prioridade conferida ao investimento neste orçamento, sobretudo o investimento destinado ao ambiente, o investimento destinado a infraestruturas de transportes, nomeadamente, e à saúde, que é uma matéria que, em anos consecutivos, o SES tem manifestado fortes críticas em relação à falta de investimento nessa matéria. Todavia, temos que temperar este otimismo com algum ceticismo pelo grande desnível que tem existido entre previsão inicial ou proposta inicial de investimento e execução de investimento ao longo dos últimos 4 anos. E, portanto, é com este balanço misto que nós nos preocupamos. Sobre a positividade do saldo orçamental, naturalmente temos o país, é uma situação histórica, o país regozija-se certamente todo por o facto de estarmos em condições de gerar saldos positivos. A questão que se põe aqui é o fio da navalha entre a positividade do saldo e a negatividade da sua utilização para investimento. Portanto, este equilíbrio de fio de navalha, equilíbrio muito sensível entre conseguir-se um saldo positivo e não poder ele ser utilizado ou não estar a ser utilizado prioritariamente para investimento. E, portanto, é um equilíbrio difícil e que só, digamos assim, com muito bom senso é possível fazer progredir. Nós salientamos a continuidade das políticas, que por um lado é boa, tem estabilidade, por outro lado é criticável porque o parecer do SES assinala claramente que talvez fosse agora a altura de relançar um pouco a estratégia de crescimento do país. Isto é, deixa-se um pouco a impressão, aliás, há afirmações explícitas de que o orçamento é um orçamento de continuidade. Naturalmente que a maioria se é que se pode falar em maioria, mas o partido do governo deve rever-se na continuidade, porque a continuidade é um valor da estabilidade, é uma peça essencial da estabilidade. Mas pensa o SES, e o parecer do SES é bem explícito nisso, que talvez houvesse aqui ocasião para mais desenvolvimento. Finalmente, nós gostaríamos de salientar que o orçamento, apesar de já haver legislação que recomenda que o Governo se preocupe com a perspectiva de género e que essa recomendação seja implicitamente referida no orçamento e que se façam orçamentos com a perspectiva de género, sabemos que é tecnicamente muito difícil, todas estas análises transversais não são fáceis de fazer, pescar os dados aqui e ali e encontrar, digamos assim, uma justificação para a perspectiva, para agregar as medidas orçamentais que têm a ver com a perspectiva de género. No entanto, nós recomendamos que, apesar de ser tecnicamente difícil, ela não pode ser abandonada, tem que ser efetivamente realizada. Sr. Presidente, eu penso que devo ficar por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, vamos então iniciar a ronda de inquirições. Portanto, como há pouco referi, a cada grupo parlamentar estão atribuídos nesta ronda 5 minutos, sendo que ao SES estão atribuídos os mesmos 5 minutos para a resposta individualizada. Portanto, cada grupo formulará as suas questões e responder-se-á às mesmas individualmente.
compete ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata inicial, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Faço, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo assim e aos Srs. Presidentes das Comissões Parlamentares aqui presentes, cumprimentar também os Srs. Deputados, o Sr. Presidente do SES, o Dr. Correia de Campos e os Srs. Conselheiros e relatores dos pareceres. Muito obrigado pela vossa presença. O Partido Social Democrata leu com muita atenção o parecer do SES sobre as grandes opções do plano para 2020-2023 e também o parecer que ontem foi aprovado do SES sobre a proposta do Orçamento de Estado para 2020. Tivemos também, com certeza, em devida atenção, a importância das suas conclusões que hoje aqui apresentou sobre o GOP e também sobre a proposta do Orçamento de Estado que está em apreciação no Parlamento e que será votado dentro de poucos dias. Vivemos, Sr. Presidente, em tempos de mitos e isto leva-nos logo de início a uma consideração que se julga o Governo estar em fim de austeridade. E por isso se constrói um outro mito, o mito da necessidade obsessiva de haver um superávit à custa, essencialmente, consideramos, de aumento de impostos e de contribuições sociais, que também referem bem no vosso parecer. Ou seja, de alguma forma se considera ser um orçamento, como disse, e o SES também, de continuidade, mas haveria uma necessidade de uma dinâmica diferente a bem de Portugal. Analisamos e partilhamos muitas das vossas preocupações, nomeadamente em 5 pontos que consideramos essenciais. 1. Em matéria de crescimento económico, onde Portugal necessita, e cito, de convergir mais e mais depressa. Um crescimento real de 3%, que era desejável, e um nominal de 4,5% a 5%, para reduzir, essencialmente, o virtuoso rácio da dívida excessiva de Portugal. 2. Na estabilidade dos rendimentos dos portugueses, quer pelo lado dos salários, quer pelo lado das pensões mais baixas, onde nos últimos anos a lei de atualização de pensões foi de alguma forma contornada por defeito ou excesso, mas sem considerar a previsibilidade e a estabilidade. E sempre de uma forma extraordinária. As medidas necessárias, em terceiro lugar, para o combate à pobreza, à exclusão social, ao aumento do apoio à natalidade, à parentalidade e às pessoas com deficiência. Em quarto lugar, as matérias e medidas necessárias para a valorização dos rendimentos dos salários, do emprego e do trabalho. E em quinto lugar, os baixos níveis de investimento público, como referiu no relatório do GOP, principalmente também em algumas áreas necessárias, como é o caso dos serviços que se vão degradando, os serviços públicos que se prestam aos cidadãos. Logo no início do vosso relatório do Orçamento de Estado e nas considerações preliminares, referem que este orçamento deveria estar assente no maior e desejável crescimento económico, como já disse, e que o estimado para o corrente ano é de apenas 1,9% e que também referem que consideram ser uma desaceleração face a 2017 e 2018 e que por isso o SES considera estar abaixo do que seria necessário e que este orçamento enfrenta riscos significativos, diz a página 3 do vosso relatório. Que riscos significativos principais são estes, Sr. Presidente? Na verdade, este orçamento traz aos portugueses mais um brutal aumento de impostos, que só nos 3 últimos anos já vai somando aumentos de 1.740 milhões de euros, sem se conseguir reduzir o peso da dívida pública face ao produto e prevê que a nossa dependência externa ainda se situa mais, com as importações a continuarem a crescer mais do que as exportações. Do lado dos salários, os incipientes, e também é referido no relatório, aumentos previstos, por exemplo, na função pública, dizem os seus representantes sindicais nas declarações de voto que tiveram, que ainda ontem também recebemos sindicatos, nomeadamente da função pública em audiência do grupo parlamentar, são absolutamente incipientes para qualquer recuperação necessária do poder de compra, que é absolutamente um dos dramas dos portugueses. E dizem-nos que nos últimos anos o salário real dos funcionários públicos tem decrescido todos os anos e ano após ano. E que apesar do acréscimo de salário mínimo privado e público que se tem verificado, não existem o salário mínimo, não existem acréscimos de salários médios dos portugueses que vivem
entalados, entre aspas, numa carga fiscal brutal e excessiva. Não lhe parece, Sr. Presidente, que este deveria ser já um momento para dar um sinal de desagravamento fiscal aos portugueses? É que, como refere a UGT na sua declaração de voto, há uma ausência total de um desagravamento fiscal em sede de IRS que seria expectável e desejável. Do lado da empresa, diz-nos também que, no vosso parecer, na página 39, a insuficiência, eu prescindo dos princípios dos 3 minutos finais, a insuficiência das medidas fiscais para as empresas sem qualquer desagravamento. Muitas preocupações estão plasmadas no vosso parecer, mas há uma que nos preocupa, que é a ausência de qualquer voto positivo por parte dos parceiros sociais na Concertação Social, a UGT e a CGTP. Qual é então o papel, Sr. Presidente, da Concertação Social? Porque não há por parte do Governo a busca de um consenso dos parceiros e porque haverá sim uma vontade de fragilizar a posição destes na Concertação Social? É que o orçamento foi apresentado há mais de um mês e que, na verdade, não houve qualquer posição de aproximação com os parceiros sindicais. Não podemos deixar de estranhar, por exemplo, as declarações de um ex-ministro do Partido Socialista, Paulo Pedroso, cujas preocupações acompanhamos de que o Governo e o PS não valorizam o diálogo social, com várias críticas à mistura, em especial a relação destes com os sindicatos e com o mundo sindical. Como Presidente do SES, concorda com esta visão e com estas preocupações que, de alguma forma, fragilizam a Concertação Social? Eram estas as perguntas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Registrei a sua manifestação de interesse relativamente à outra ronda. Faço favor, Sr. Presidente, dispõe também de igual período para responder. Faço favor. Muito obrigado. Eu vou dar a palavra já ao Sr. Conselheiro Alberto de Castro e depois voltarei para responder às questões mais diretamente ligadas à concertação social que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira propôs, se a ordem dos trabalhos o permitir. Sr. Professor Alberto Castro, faço favor. Muito bom dia, Sr. Presidente, Sr. Presidente das Comissões Parlamentares, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Relativamente às considerações que fez, há um primeiro ponto prévio que é, de algum modo para todos os seus deputados, é pedir-lhes desculpa da hora tardia e da extensão do parecer, mas que resultou das condições em que o mesmo foi elaborado. Portanto, seria sempre complicado, nesta altura, na altura do Natal, digamos assim, e das festas, elaborá-lo, mas houve um atraso, houve uma perda do parecer, do relatório e do pedido de parecer na NET. Nós só começamos a trabalhar no dia 7 de janeiro. Como podem imaginar, os conselheiros têm outra vida também e, portanto, aconteceu aquilo que é típico, que é quando há pouco tempo escreve-se muito porque não se tem tempo de fazer uma poda adequada do parecer. As nossas desculpas e, não obstante isso, o meu agradecimento a todos o pouco staff de apoio que o Conselho Económico e Social tem, por ter sido possível, apesar de tudo, termos, depois de acabarmos uma reunião do plenário, às cerca das 7 horas da tarde, termos, apesar de tudo, portanto, aqui este trabalho. Bom, isto dito, uma das questões um dos aspectos que é uma espécie de património do Conselho Económico e Social é, digamos, uma certa preocupação com uma política de crescimento como a instância fundamental para para que se possa garantir de uma forma sustentada a distribuição de rendimentos. E por isso a nossa pressão, o nosso peso, o sublinhar sistemático da necessidade do investimento e também algum desencanto, dizendo que, por um lado, isso parece estar enunciado, mas que o passado recente criou alguma reputação de que aquilo que se enuncia no orçamento não se executa. E daí a ênfase que se põe na necessidade, digamos, na expectativa que temos, que esperamos que haja uma modificação, digamos, do passado relativamente recente. Por isso é preciso crescer mais e, portanto, por isso nos parece que 1,9% e aqui temos uma espécie de sentimento contraditório. Por um lado, 1,9% é pouco,
Por outro lado, e de acordo, indo ao encontro do que o Sr. Deputado questionou, há riscos significativos que estão enunciados no relatório e que estão, de algum modo, portanto, avaliados. Que têm, sobretudo, a ver com riscos riscos externos, subida de taxas de juros, subida do preço do petróleo, instabilidade política, aumento do protecionismo, etc. Todos eles são riscos, digamos, que baixam, que trazem para baixo, como aliás está, digamos, graficamente demonstrado no relatório, portanto, a previsão, o intervalo, digamos, o ponto médio apontaria mais depressa para 1,7% do que para 1,9%, mas parece haver, apesar de tudo, alguma margem que o Governo tem para, portanto, estimular o crescimento e, portanto, garantir aquele 1,9%, e por isso nós dizíamos até no relatório que nos louvávamos na conclusão do relatório, no primeiro relatório do Conselho de Finanças Públicas. Depois, o outro ponto que há, de algum modo, de consenso em termos do Conselho é que, na verdade, portanto, a melhoria dos rendimentos em termos reais não acontece ao nível do que seria desejado e, portanto, há, inclusivamente, alguma descontentamento, digamos assim, dos dois lados, quer na parte do rendimento de trabalho, quer na parte do rendimento de capital. Eu ficava por aqui, porque, Sr. Presidente, queria... Muito obrigado. Muito obrigado. É muito difícil fazer coincidir necessidades de convergência mais rápida, mais e melhores pensões, combate à pobreza, melhoria dos rendimentos, mais investimento público, com, ao mesmo tempo, o desagravamento fiscal. Quer dizer, é uma equação muito difícil de conseguir e, portanto, tudo isto tem que ser feito com equilíbrios muito grandes. Por outro lado, não quero regressar à querela sobre se temos uma carga fiscal grande ou pequena. As senhoras e os senhores deputados têm certamente discutido isso abundantemente e têm muito mais substância do que eu para o fazer. Mas, na verdade, temos que ter em atenção também que uma parte considerável daquilo que é chamado carga fiscal vem do aumento da melhoria do trabalho, naturalmente, e do aumento das contribuições e das contribuições para a Segurança Social. Sobre o papel da concertação social, senhor deputado Eduardo Teixeira, a concertação social tem um funcionamento explícito, prático, reconhecido, simbólico, nas reuniões regulares. E tem um outro funcionamento simbólico. E, portanto, o Governo e todos os Governos, mas naquilo que eu posso testemunhar em relação ao Governo anterior e a este, frequenta a miúde a concertação social. Os parceiros gostam muito da presença, não apenas da Ministra do Trabalho, mas também de todos os outros ministros e, sobretudo, do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro mantém com regularidade a ida à concertação social nas vésperas dos Conselhos Europeus, sempre para comunicar o que se passa. Os grandes temas da concertação do país, desde os incêndios às secas, à questão do desenvolvimento económico, tudo isso tem sido, à simplificação administrativa, à organização de serviços, tem sido trazido com os ministros respectivos à concertação social. Seria, a meu ver, talvez interessante, para terminar, que no momento atual tivesse havido uma outra reunião, uma reunião intercalar neste período de debate orçamental, ou logo no início do período de debate orçamental. Creio que este ano, não posso jurar, mas creio que este ano não houve a costumada visita do Ministro das Finanças ao SES para expor o orçamento, as linhas do orçamento, o que se compreende também pela situação, pela conjugação com o processo eleitoral. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. E agora, não sei antes me penitenciar, porque de facto já me chamaram a atenção que, diferentemente das audições governamentais, seria o Grupo Parlamentar do Partido Socialista o primeiro a iniciar a ronda. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Catarina Marcelino. Faço favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes,
Senhor Presidente do SES, Professor Correia de Campos, demais conselheiros, senhoras e senhores deputados, relativamente a não ter sido o Partido Socialista a iniciar a ronda, não há qualquer problema. E eu gostava de começar a minha intervenção por dizer o seguinte: eu ouvi com atenção a exposição que foi feita pelo professor Correia de Campos, também a resposta do senhor conselheiro ao senhor deputado do PSD, que falou em mitos. E eu gostava de dizer que o mito que presidiu ao país durante muito tempo foi que o país só podia crescer com austeridade e cortes. E a verdade é que esse mito caiu por terra e hoje temos crescimento no país, temos um desemprego baixo e temos uma situação muito melhor para os portugueses e para as portuguesas. Este documento que nos chegou muito em cima da hora, e portanto a leitura teve que ser uma leitura, sobretudo o parecer sobre o orçamento, não é uma leitura muito transversal, mas eu gostaria de me debruçar sobre matérias concretas que são decisivas para a vida dos portugueses e das portuguesas em dois dos pilares: desemprego e emprego, desigualdades e território. E, em primeiro lugar, salientar a importância deste caminho trilhado nos últimos 4 anos, que refletem hoje neste orçamento de estabilização das contas públicas e um orçamento que é, de facto, um orçamento de continuidade. Esta estabilização das contas públicas, a previsão de excedente orçamental para 2020 e diminuição da dívida, o crescimento da economia, a criação de emprego e a descida do desemprego. Eu julgo que estes aspectos são positivos e devem ser salientados. São aspectos fundamentais para que se possa continuar a investir no bem-estar das pessoas em áreas como os rendimentos do trabalho, a saúde e a proteção social. O relatório também refere a alguns que os orçamentos se devem inserir numa estratégia mais alargada. E, de facto, essa tem sido a lógica do Partido Socialista, porque o Partido Socialista tem ancorado os seus programas eleitorais e os seus orçamentos numa estratégia para a década que tem exatamente essa visão, a visão do desenvolvimento para o país em 10 anos. O relatório aponta necessidades nas áreas de intervenção que referi, portanto, demografia e a questão das desigualdades, e eu julgo que o Orçamento de Estado vai ao encontro dessas mesmas necessidades. Na saúde, há reconhecimento da necessidade de investimento. Está previsto um aumento orçamental de mais de 900 milhões de euros, em que o investimento em equipamentos, que também é referido no relatório, é uma das prioridades. No que diz respeito à dimensão do trabalho e dos rendimentos, salienta a trajetória do aumento do salário mínimo nacional para 635 euros, 135 euros em 5 anos, que corresponde a 26% do aumento, com o compromisso assumido no final da legislatura a atingirmos os 750 euros. E também, ao contrário do que eu vi pelo PSD, o Partido Socialista e o Governo Socialista têm feito um trabalho de grande proximidade com a concertação social. E é necessário investir na valorização salarial e nós temos, de facto, na concertação social, e a concertação social está a fazer esta discussão, e de combater a precariedade e aumentar a conciliação da vida familiar com a vida profissional como matérias fundamentais e estruturantes para o país. Esta discussão está a ser feita em sede de concertação social. É preciso manter as gerações mais jovens no país, oferecendo-lhes condições para terem uma carreira profissional e constituírem família. Isto leva-nos às questões ligadas com a natalidade e o emprego jovem. Há medidas como o IRS jovem, isenção de 30%, 20% e 10% nos primeiros 3 anos de trabalho com contrato para jovens, os jovens que têm, portanto, contrato de trabalho com entidades privadas, no setor privado, dos 18 aos 26 anos que tenham concluído um ciclo de ensino. Maior dedução à coleta do IRS a partir do 2º filho. Nas licenças parentais, atribuição do gozo obrigatório de 20 dias úteis da licença parental exclusiva do pai, 69 milhões de euros custa esta medida. Aumento do montante diário dos subsídios por risco específico e por assistência a filho
que é extremamente importante, deixa de ser paga a 65%, passa a ser paga a 100%. E para concluir, gostaria de dizer que também nas creches há alargamento da resposta, complemento creche, portanto, há um conjunto de medidas que apoiam de facto a natalidade. Dizer também, Sr. Presidente do SES, que vejo com muito agrado essa referência aos orçamentos de género, aos orçamentos que têm essa análise de género, porque o desenvolvimento do país tem que se fazer com a igualdade entre homens e mulheres, porque sem isso não é possível o progresso e o futuro. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Marcelino. A palavra ao Sr. Presidente, que transmite de imediato ao Sr. Professor Adriano Pimpel. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes das Comissões, Senhoras e Senhores Deputados. Dizer que também é com muito gosto que estou aqui no cumprimento desta missão que cabe ao SES e que cabe naturalmente a cada um dos intervenientes em termos de relatores. Eu queria me referir aqui à questão que foi já aqui enunciada, a questão do orçamento de continuidade e a concretização das várias medidas que surgem no orçamento, primeiro enunciados em termos de estratégia nas grandes opções do plano e depois no próprio orçamento. Que é a questão, a continuidade implica a existência da credibilidade do processo orçamental, que é um ponto que é referido em vários pontos dos dois pareceres, nomeadamente no parecer sobre as grandes opções do plano, e que tem a ver com o facto de, ao longo do tempo, nós termos um afastamento entre aquilo que é o orçamentado e aquilo que é o executado, e isto tem muito a ver com uma componente fundamental que é a do investimento. Nomeadamente o investimento público, é aquele que os governos têm responsabilidade, o Estado tem responsabilidade em termos de instrumento fundamental na política económica. Eu dou o exemplo, damos o exemplo nos documentos do investimento público e do crescimento do investimento público, que é um indicador importante em termos de, eu diria, de credibilidade, mais uma vez, do processo orçamental e de clareza daquilo que é a estratégia de desenvolvimento. Por exemplo, quando se enuncia que o investimento público tem um crescimento de 800 ou 900 milhões, é preciso especificar que isso tem a ver não com a comparação entre os dois orçamentos de 2019 e de 2020, mas em relação àquilo que é a concretização e a execução do investimento em 2019. Se nós compararmos o orçamentado entre os dois orçamentos, entre 2019 e 2020, praticamente nós não temos crescimento do investimento público. É evidente que o que interessa é o que se fez e aquilo que se pretende fazer, em termos de relançamento do investimento, mas é preciso tomar atenção em toda esta questão daquilo que são as oscilações entre o orçamentado e o executado, porque isso retira ao orçamento e retira às grandes opções uma certa credibilidade em termos daquilo que é a mensagem de estabilidade e de continuidade na política económica. Era esse ponto que nós falamos muito no início do parecer sobre as grandes opções do plano e que julgamos que com a entrada em vigor plena da Lei de Enquadramento Orçamental isto será atenuado, mas era uma mensagem que nós queríamos aqui transmitir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Professor. A palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu queria salientar da Sra. Deputada Catarina Marcelino, agradecer naturalmente as referências e dizer que encontrará ao longo dos pareceres e sobretudo deste último, da proposta sobre a proposta de Orçamento de Estado, referências às referências que indicou sobre o emprego, sobre as desigualdades, a luta contra as desigualdades, o salário mínimo, a natalidade, os jovens, os apoios temporários a jovens, ao emprego jovens, os complementos de creche, etc. Mas gostaria de chamar a atenção também um pouco para o papel que o SES tem vindo a desempenhar nesta matéria. Nós fizemos encontros, realizámos uma média de 4 encontros por ano sobre temas que são temas de futuro, temas
que sabemos que são importantes para todos os portugueses e que podem também municiar, tecnicamente, o debate político futuro. Assim, por exemplo, fizemos um encontro, foi um enorme sucesso sobre natalidade, há 1 ano e meio, no Porto. Fizemos um outro encontro sobre o envelhecimento em Coimbra. Fizemos um encontro sobre água em Évora, água e secas. Outro sobre florestas no centro do país, outro sobre aprendizagem ao longo da vida, que é um problema absolutamente fundamental para a valorização dos recursos humanos. Nós temos baixíssimas taxas de aprendizagem ao longo da vida, como sabemos, e os dispositivos que existem para atualizar a aprendizagem estão a ser dominantemente utilizados pelo segmento mais alto do trabalho ativo e, portanto, aqueles que mais precisam de atualização, os quadros médios e os quadros inferiores, esses não têm praticamente acesso ou não frequentam, ou por muitas razões. Portanto, e até fizemos há 2 dias um encontro sobre administração pública, que provavelmente foi participado por alguns dos senhores presentes, tal como fizemos encontros sobre saúde e outros. Portanto, eu gostaria de salientar, não vejam nisto nenhuma, e procuramos fazer estes encontros da forma o mais plural possível, chamando toda a gente, chamando todos os representantes, os nossos conselheiros. É a grande vantagem comparativa do SES, é poder ter todo o país, todos os setores profissionais, a economia e os setores mais, como é que se diz, mais difusos, os interesses mais difusos da sociedade. O trabalho, o capital, os interesses mais difusos da sociedade, a administração, o governo, etc. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue-se o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o Conselho Económico e Social, na pessoa do Sr. Presidente, saudar também o relator do parecer que hoje aqui debatemos, e queria começar precisamente por um tema que a nós nos vem preocupando muito e que é justamente assinalado no parecer que estamos a debater, quando se diz que as medidas que constam, as orientações e as medidas que constam deste orçamento não parecem suficientes para a luta contra a pobreza, nomeadamente da população empregada. Nós entendemos que o combate à pobreza deve ser não apenas uma prioridade política, aliás, é enunciado como uma prioridade política, mas é preciso que seja não apenas uma prioridade política, mas também um critério analítico transversal de todas as políticas públicas, de todas as medidas de política e de todas as iniciativas legislativas e, por maioria de razão, e talvez com uma grande centralidade, deveria ser um critério analítico central sobre um orçamento de Estado. Temos proposto neste Parlamento que se adote uma metodologia, aliás, como é feito em relação ao género, que se adote uma metodologia que noutros países ficou conhecida como poverty proofing, através da qual instrumentos como os orçamentos, mas também como as iniciativas legislativas, as medidas de política da administração, do governo, deveriam ser todas submetidas a uma espécie de prova de pobreza para perceber, quando se faz escolhas, seja na política fiscal ou na política económica, seja na regulação do trabalho ou nas políticas públicas na área da habitação, da saúde, enfim, da educação, nós percebermos qual é o impacto que essas medidas têm na redução, na eliminação, na manutenção ou no agravamento da pobreza. E entendemos precisamente que também na análise que o SES faz, apesar desta matéria estar assinalada e até de se dar o exemplo concreto ou apontar a realidade concreta dos desempregados sem proteção social, continuamos a ter um rácio de cobertura da proteção social no desemprego que é claramente insatisfatório, continuamos a ter salários que não permitem a uma parte importante dos trabalhadores, cerca de 10%, saírem da situação de pobreza e, portanto, nós entendemos que esta consideração que é feita no próprio parecer do SES não tem, digamos assim, correspondência na centralidade que é dada ao tema de um ponto de vista mais transversal no relatório e na análise das diversas políticas. Seria muito importante perceber-se, ao nível das políticas salariais, do investimento, dos serviços públicos, dos apoios sociais, da habitação, que aliás é objeto de uma declaração de voto no final, em que é que as orientações contidas no orçamento permitem ou não responder
à questão, ao objetivo, ao desiderato do combate à pobreza nestas várias áreas setoriais. Dou um exemplo até ao nível das políticas sociais de um debate que temos tido no Parlamento que tem a ver com o complemento solidário para idosos e com uma incoerência que existe num apoio social que foi precisamente desenhado para combater a pobreza, ou seja, para funcionar como um complemento diferencial de rendimentos para os pensionistas cujo rendimento esteja abaixo do limiar da pobreza, mas o valor de referência do complemento solidário para idosos hoje está a cerca de 60 € abaixo do próprio limiar de pobreza, coisa que começa a ser corrigida neste orçamento, mas que não é corrigida neste orçamento, o que significa que temos até prestações de combate à pobreza cujo valor não é correspondente com o limiar de pobreza ainda. E que só será daqui a 4 anos, de acordo com a proposta que consta do orçamento. Queria também dizer que nos parece que, assinalando uma certa discrepância sobre a centralidade que, do nosso ponto de vista, poderia ser dada a este tema, queríamos também assinalar os desequilíbrios que são apontados pelos representantes dos trabalhadores ao relatório que hoje discutimos. Quer a UGT que se absteve, quer a CGTP que votou contra este relatório, dão nota de um desconforto no tratamento, por exemplo, de alguns temas, por exemplo, do tratamento da importância que se dá à valorização dos rendimentos de trabalho, no tratamento das questões fiscais. Vale a pena lembrar que não apenas a questão dos escalões, como a questão do englobamento fica de fora da proposta apresentada no orçamento, ainda que não estivesse de fora do programa do Governo, e também um desconforto com apreciações que são feitas no relatório sobre os trabalhadores da administração pública, que, no entender dos representantes dos trabalhadores no SES, desvalorizam a questão remuneratória e tratam de forma um pouco instrumental a administração pública e a sua missão relativamente, designadamente, ao serviço às famílias e às empresas. E termino só com 2 questões, se me permite, também dispensando a segunda ronda. É que nós não entendemos a consideração valorativa que é feita sobre um alegado esgotamento das políticas orientadas para a procura. Achamos que isso é estranho, é uma consideração estranha. Gostávamos que desenvolvesse o comentário que é feito sobre o investimento e sobre as dúvidas sobre o incumprimento desse investimento e, finalmente, gostávamos de saber qual é a reflexão que tem sido feita no SES sobre a atualização das pensões à luz de um elemento que o próprio relatório assinala, que é que há uma inflação para 2019 que é de 0,3%, mas uma inflação para 2020 prevista de 1%, o que significa que, provavelmente, é mesmo preciso repensar estruturalmente a lei das pensões, que hoje não permite que os pensionistas tenham garantido o seu poder de compra, porque é feito com uma inflação que não corresponde à inflação projetada, mas sim à do ano anterior, e isso tem levado aqui na discussão do orçamento à necessidade de fazer aumentos extraordinários. Obrigado pela tolerância e fica dispensada a segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, à semelhança do PSD, não haverá segunda ronda por parte do Bloco de Esquerda. E dava então a palavra ao Sr. Presidente para responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado José Soeiro. Faça, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas considerações. Eu creio que o Sr. Deputado, o Sr. Conselheiro Pimpão vai nos falar um pouco, se concordarem, sobre a questão da pobreza, porque ela tem vindo a ser consistentemente abordada nos últimos 2 pareceres do SES. Mas eu gostaria só de abordar a questão da votação de ontem. Nós nunca comentamos votações, naturalmente, e as votações, isso é a base o sentido de voto é a base, e a liberdade de voto é a base da democracia e, portanto, para nós, nunca, isso não merece comentário. Quando muito, gostamos de analisar as declarações de voto, porque com elas aprendemos a corrigir-nos. Bom, o fator, a meu ver, se me é permitido um comentário externo sobre este assunto, devo dizer que talvez parte das abstenções e de alguns outros votos possam ser devidos à escassez de tempo para apresentar
para debater um relatório desta complexidade e um tema desta complexidade nas circunstâncias que já foram assinaladas. Nós só tivemos uma reunião técnica, tivemos logo a seguir a reunião da Comissão Especializada Permanente e tivemos logo a seguir, praticamente 2 dias depois, a reunião do plenário. Portanto, no meio deste período todo houve necessidade de trabalhar, direi quase noite e dia, para conseguirmos produzir os textos, circulá-los de novo, recolher de novo os comentários, submetê-los ao plenário, etc. E, portanto, essa é a explicação para porventura, algum maior desagrado de alguns dos nossos conselheiros em relação a estes temas. Passava a palavra, se me permitem então, ao colega. Senhor Conselheiro Adriano Pipão, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Referir que a questão da pobreza no trabalho foi uma questão muito discutida no Conselho Económico e Social, nos 2 pareceres, como já tinha sido discutida outro conceito e outra realidade, se quisermos, que anda muito ligado a este conceito de pobreza no trabalho, que é o da qualidade do emprego. São 2 temas que se discutem de uma forma muito calorosa, porque julgo que os vários membros do Conselho sentem que é uma questão importante. Foi-se mesmo ao ponto de fazer uma análise circunstanciada das fontes estatísticas e desta designação em termos, nomeadamente das instituições internacionais, porque havia dúvidas se a questão que é uma questão estranha no sentido que não se estaria muitas dos intervenientes não estariam à espera, que existe pobreza da população empregada. Aliás, o termo utilizado pelo INE é pobreza da população empregada. O INE utiliza este termo oficialmente. E, de facto, é uma realidade que preocupa, como todas as situações de pobreza, e, por isso, nos 2 relatórios se acentua a questão da pobreza no trabalho, ou, se quisermos, da pobreza da população empregada e das medidas que são necessárias tomar ao nível de todas as outras que são enunciadas, que têm a ver com o nível salarial, etc. Também referir, a propósito, foi uma das questões que foi colocada e que eu gostaria de referir, o parecer do SES não diz taxativamente que o modelo de reposição de rendimentos está esgotado. O que diz é que é preciso acentuar e dar mais ênfase e colocá-lo com mais prioridade o modelo de trabalhar sobre a oferta. E por isso se acentua muito a questão do investimento, porque não há possibilidades de repartir rendimentos se não houver, digamos, a produção desse rendimento, e para isso a capacidade de oferta na economia é fundamental. Sr. Professor Conselheiro Alberto Castro, faça favor. Só mais 2 ou 3 notas. Ainda em relação a este ponto, uma das questões das evidências que nós chamávamos a atenção era exatamente por causa do potencial esgotamento do modelo assente apenas na procura, não é? É aquilo que se verifica hoje em dia quando comparamos o produto efetivo com aquilo que é o produto potencial. Portanto, nós o que vemos é que, digamos, o tecido produtivo está demasiado esticado e isto não é possível de o manter assim durante muito tempo. E, portanto, a única maneira de nós termos uma política, e é o que disse no relatório, sustentada de reposição de rendimentos, é, obviamente, portanto, dar um certo privilégio ao investimento, que permita a expansão de capacidade, que permita a melhoria, diz-se lá também, das competências, das qualificações e, portanto, haver aqui um processo virtuoso. Portanto, mas lá está, o tempo foi pouco e provavelmente não deu para explicar nem para debatermos entre nós. E o mesmo se passa em relação à questão da administração pública. Eu leio apenas como nós começamos o capítulo da administração pública. E nós dizemos assim, a razão de ser dos serviços e da administração pública é servir os cidadãos, as famílias e as empresas. Portanto, dizemos isto explicitamente, não é?
E, portanto, há aqui um pano de fundo que é exatamente aquilo que, aliás, justifica a designação de serviço público. Não é? E depois, todo o capítulo está estruturado no sentido exatamente de, para melhor servir, ser preciso remunerar melhor, incentivar mais, e o incentivo não ser sequer e tão só apenas, digamos, remuneratório, valorizar, prestigiar, etc. E, portanto, essa era a tónica que estava ali e que dizia, talvez esse fosse o ponto mais controverso, que a questão não é tanto quantitativa, é também e muito qualitativa. É, portanto, melhorar a formação, a qualificação e outras dimensões. E depois ficaria para um ponto. Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social e os senhores relatores. E começaria por abordar alguns aspectos do panorama mais geral que surge em ambos os pareceres, mas em particular no parecer sobre a proposta de Orçamento de Estado, em que o SES reconhece que a trajetória positiva da economia nos últimos anos foi impulsionada pela via do aumento do poder de compra, considerada uma componente indispensável, e cito, para a retoma do crescimento. De facto, a reposição de salários e pensões impulsionou muito o rendimento disponível das famílias, com efeitos positivos sobre a dinamização da atividade económica. Como referem logo na página 3, o aumento do salário mínimo nacional, na nossa perspectiva, insuficiente, não levou a uma queda do emprego, pelo contrário, não levou a um aumento do emprego. Isto só demonstra que o aumento geral dos salários, das pensões e dos rendimentos é a trajetória que deveria ter continuidade e estamos ainda muito longe de qualquer esgotamento dos efeitos positivos que a reposição de rendimentos teria sobre a economia. E, portanto, na nossa perspectiva, aquilo que se impunha era dar continuidade e dar sinais de avanço no sentido do aumento geral dos salários e dos rendimentos, porque esse também é uma forma de desenvolver a economia e de estimular a atividade económica. E também de promover a própria maior incorporação tecnológica e inovação, não nos podemos esquecer disso. Relativamente ao investimento, que é uma matéria que também é muito tratada no parecer, é um facto que os níveis de investimento na economia portuguesa são muito baixos. Consideramos que o investimento público, além de contribuir para a melhoria dos serviços públicos, deve ter também uma componente de investimento em infraestruturas, de investimento dirigido aos setores produtivos. E consideramos que o aumento do investimento público é essencial para impulsionar também o investimento privado. Sobre essa matéria, o Orçamento de Estado para 2020 faz uma escolha. O investimento público, como foi agora referido também na intervenção, estagna se compararmos orçamento com orçamento, em nome da opção pela obtenção de um excedente orçamental, que aliás é um aspecto que é referenciado no parecer. Eu cito o próprio parecer: o SES considera também legítimo que nos interroguemos sobre os efeitos que esse ritmo de contração do déficit pode ter sobre outros importantes desafios que o país se confronta, nomeadamente no que se refere ao investimento e ao crescimento. E diz ainda que o tal saldo excedente equivale a algo mais do que 430 milhões de euros, sendo legítimo admitir, como alguns modelos evidenciam, um reforço de investimento público naquele montante poderia, a prazo, induzir um crescimento adicional que, por exemplo, teria um efeito mais virtuoso sobre o rácio da dívida. E, portanto, relativamente ao investimento, podemos, de facto, questionar se neste orçamento falta ao investimento público aquilo que é entregue ao excedente. Depois, quando o Governo diz que os grandes investimentos nacionais estão feitos, esta é uma expressão utilizada pelo Governo várias vezes, mas a realidade demonstra o contrário, como aconteceu recentemente com a situação no Baixo Mondego, e, portanto, perguntamos da vossa perspectiva que investimentos é que seriam necessários para realizar, para dar um maior músculo à economia nacional, preparando para um futuro incerto. E, portanto, passava a palavra... Senhora Deputada Diana Ferreira, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Reitero os cumprimentos apresentados pelo meu camarada Duarte Alves e há aqui algumas observações que gostaríamos ainda de fazer relativamente à administração pública, aos serviços públicos e também à segurança social, de uma forma muito breve. Tendo a oportunidade também de ter lido o que está no parecer relativamente à questão dos serviços públicos, nós não podemos, embora o SES coloque aqui a necessidade de qualificar os trabalhadores da administração pública para assim haver a prestação de melhores serviços públicos
às populações, aos trabalhadores, nós não poderemos aqui deixar de colocar, porque nos parece que o SES não aprofunda isto, pelo menos da maneira que seria justa para estes trabalhadores, a questão de uma valorização significativa dos salários dos trabalhadores da administração pública. As carreiras também, o cumprimento das carreiras, não esquecendo que há aqui trabalhadores que tiveram 10 anos com salários, com carreiras, com vidas congeladas, e também gostávamos aqui de ouvir um pouco a vossa opinião sobre isto, porque não há serviços públicos de qualidade se não houver trabalhadores da administração pública que sejam efetivamente valorizados, e que essa valorização é inseparável da valorização salarial e da valorização também da sua carreira, para que possam ter as progressões e as valorizações remuneratórias que são justas também que tenham. Queria só de uma forma muito breve, em relação às questões da segurança social, parece-nos que a abordagem que é feita, que é uma abordagem também muito clara, falam da questão da diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social, que é algo que o PCP também tem colocado em diferentes momentos, que também é importante, sendo que entendemos que o regime contributivo da Segurança Social tem efetivamente que ser bastante valorizado. Neste Orçamento do Estado, parece-nos que este é um pouco secundarizado em função do sistema não contributivo. As questões do combate à pobreza e da proteção social são efetivamente fundamentais, mas o regime contributivo e o combate à pobreza faz-se com medidas estruturais de valorização dos salários e também de valorização das pensões, que é também algo que nós não gostaríamos de abordar aqui nesta primeira intervenção. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Presidente para responder. Muito obrigado. Não encontrei desacordo entre os pareceres do SES e as afirmações de Vossas Excelências, Srs. Deputados, mas deixe-me apenas salientar um pouco que nós não defendemos a suspensão da política da melhoria das condições da procura. Nunca encontrará isso. Dizemos que há que continuar nessa linha de reposição de rendimentos, mas há que olhar também agora para a questão do investimento e não falamos, até se escreveu oferta, palavra que depois desapareceu para não ser confundida com o supply side economics. Não tivemos qualquer espécie de preocupação. Tentámos fazer uma harmonização dessas matérias e chamar a atenção apenas para que o esforço seguinte tem que ser esse. Em relação à formação dos trabalhadores da administração pública, estamos absolutamente... o parecer é absolutamente coincidente, os pareceres são coincidentes com as afirmações que foram agora proferidas. Todos nós, sobre a atualização de retribuições, todos nós aqui dentro nesta sala, provavelmente todos mesmo, temos um conflito de interesses quando abordamos esse problema, é que nós todos somos funcionários públicos e, portanto, estamos a defender, somos pelo menos como deputados ou como professores ou como o que quer que seja, temos, digamos assim, um certo conflito de interesses nessa matéria. Não o sinto também como conflito de interesses, nunca senti isso, mas reconheço que nem toda a atualização de vencimentos ainda foi realizada. Já não regresso ao diferencial entre que é medido hoje pela não se ter atingido ainda o nível de retribuição a muitas das pessoas que existia, por exemplo, em 2002 ou 2004, mas digamos assim, refiro-me também à atualização, aos 5% da atualização dos políticos. Nós não mencionamos isso no parecer, obviamente, nem isso é matéria que deva ser uma preocupação social dominante nacional, de maneira que, mas não quis deixar de mencionar en passant. Não sei se há... Para além... Roberto Costa. Desculpa. Para além do que o Sr. Presidente do SES referiu, permita-me que eu comece os comentários pelo fim, porque isto permite-me depois, digamos, também dizer alguma coisa sobre uma questão que o Sr. Deputado José Soeiro levantou, que tem a ver com as pensões. O que o SES diz é que, de facto, este é uma matéria de tal maneira importante, digamos, a sua valorização, que não pode ser deixada para medidas extraordinárias que dependerão ou podem depender
de maiorias políticas mais ou menos conjunturais. E, portanto, o que nós dizemos é deve ser analisado, revisto, ponderado todo o processo de atualização, de modo que garanta exatamente essa valorização progressiva e, sobretudo, que evite uma eventual perda de poder de compra, não é? Depois, em relação à administração pública, só ler um ponto que está aqui no nosso relatório que diz o seguinte. Portanto, umas políticas de gestão de pessoas que se referem ao recrutamento, à formação, à motivação dos trabalhadores da administração pública, alertando, porém, para a necessidade de que tal prioridade deve ser desenvolvida e concretizada no quadro de um efetivo processo de negociação coletiva e incorporar a valorização salarial e das carreiras em linha com a melhoria dos salários dos portugueses. Portanto, eu acho que aí estamos de acordo, portanto, o SES não tem nenhuma divergência de fundo. Depois permita-me só clarificar mais uma vez a questão da procura e do investimento. Eu já há pouco referi que havia uma evidência começa a haver uma sobreutilização da capacidade produtiva e isso traduz-se em perdas progressivas de acréscimo de produtividade, o que por sua vez se reflete numa coisa muito simples que é o decréscimo do ritmo de crescimento das exportações e, por exemplo, uma coisa que preocupa o SES, que é o saldo negativo da balança de bens e serviços. E, portanto, aquilo que o SES diz é preciso aprofundar a reestruturação do tecido empresarial e esta, eventualmente, não foi conseguida até agora e, portanto, isso implica o quê? Mais investimento, mais incentivos ao investimento, como forma última de chegar a geração de um rendimento que possa ser mais bem distribuído. Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Ora, concluímos a primeira ronda e, como quem acompanhou os trabalhos verificou, tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Social Democrata consumiram os tempos com o beneplácito da mesa correspondentes à segunda ronda e, portanto, na segunda ronda, diferentemente do que sucedeu na primeira, haverá uma intervenção do Partido Socialista e do Partido Comunista Português e após o que se encerrará com as respostas prestadas pelo Conselho Económico e Social. Portanto, disponho de até 3 minutos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A Sra. Deputada Cristina Jesus, faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente do SES, Professor Correia de Campos, Srs. Conselheiros, Senhoras e Senhores Deputados. O parecer do SES refere o reforço da coerência entre a estratégia de desenvolvimento das GOPs e o Orçamento de Estado. É também realçada a qualidade superior do documento em relação a outros, pois clarifica a estratégia de desenvolvimento económico e social assente em 4 grandes estratégias: alterações climáticas e valorização dos recursos, a sustentabilidade demográfica e o melhor emprego, menos desigualdades e um território mais coeso e a transição digital e uma sociedade de inovação. Na agenda estratégica alterações climáticas e valorização dos recursos, é essencial considerar a descarbonização da indústria e a mobilidade sustentável. A incorporação de tecnologias de baixo carbono na indústria, a dinamização de polos de inovação e a eliminação de incentivos prejudiciais ao ambiente vão contribuir para a descarbonização da indústria. O incentivo ao uso dos transportes públicos, através do programa PART, o grande investimento na ferrovia, os incentivos à mobilidade elétrica, são tudo contributos essenciais para esta mobilidade sustentável. Na agenda estratégica de sustentabilidade demográfica e melhor emprego, realçamos a questão da habitação, cuja principal prioridade consiste na criação de um parque habitacional público e cooperativo para responder ao mercado do arrendamento. Na agenda das menos desigualdades e território mais coeso, destacamos a atração do investimento para territórios de baixa densidade. O SES sublinha ainda, na agenda da estratégia de transição digital e sociedade de inovação, a importância das alterações introduzidas na sociedade e na economia pela transição digital e pela inovação. Para o Governo, o modelo de desenvolvimento do país deve assentar numa economia sustentada no conhecimento, onde a produtividade se desenvolva a partir da inovação, da qualificação das pessoas e da atuação no mercado global.
A implementação deste modelo permite atingir metas claras e ambiciosas no horizonte 2030, alcançar um volume de exportações equivalente a 50% do PIB na primeira metade da próxima década e atingir um investimento global em investigação e desenvolvimento de 3% do PIB. A transformação digital nos serviços da administração pública é outro aspecto muito importante. A internacionalização da economia e o aumento das exportações passam cada vez mais pelo uso de recursos digitais, onde se destaca o comércio eletrónico e o uso de plataformas digitais. Senhor Presidente do Conselho Económico e Social, nós registramos com apreço as considerações positivas e os alertas que faz destas 4 agendas estratégicas. O relatório refere, e eu aqui estou-me a referir ao relatório da SGOP, como já entenderam, e como o Sr. Presidente também referiu de início, que há uma inconsistência entre a política orçamental e a política de desenvolvimento, que se traduz na ausência de contexto e cenário macroeconómico. O Sr. Presidente referiu isto no início da sua intervenção. Sim. Pronto. Considerando que as várias políticas de desenvolvimento têm impacto orçamental, gostaria que indicassem qual é a inconsistência a que se referem no referido relatório. Muito obrigado, Sr. Deputado Cristina Jesus. A palavra é ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves. Passou, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu queria só começar por dizer que os deputados não são propriamente funcionários públicos e, portanto, nem sequer se coloca esse tipo de situação e de suposta incompatibilidade e, pelo contrário, consideramos que é mesmo importante que se dê um enfoque especial à necessidade de aumento dos salários e de valorização das carreiras na administração pública. Mas eu voltava às questões do investimento público. Consideramos que é um aspecto transversal a todo o parecer do SES e que, de facto, é necessário, por um lado, para o desenvolvimento da economia e para o desenvolvimento do próprio investimento privado, foi sobre isso que me debrucei na primeira parte, mas também para a melhoria dos serviços públicos e era sobre isso que queria agora referir nesta segunda intervenção. O SES identifica, no plano da saúde, a necessidade de investimento na substituição de equipamentos e na construção de novos hospitais. Nós consideramos que a proposta de orçamento, aquilo que faz relativamente ao fim da suborçamentação na saúde, é importante para a gestão cotidiana das unidades de saúde, porque não deixam de estar obrigadas a contrair dívida porque passam a ter um orçamento que não é inferior àquilo que executam, mas é preciso muito mais no plano do investimento em novos hospitais e na modernização de equipamentos. E sobre isso o orçamento ainda não dá resposta a essa necessidade. Relativamente à educação, saudamos também a vossa saudação à gratuitidade dos manuais escolares, foi uma medida pela qual o PCP lutou durante muitos anos e que achamos que deve ser saudada, mas também estamos de acordo com a necessidade de requalificação do parque escolar, que de facto tem muitas carências por todo o país e também aí a falta de investimento público, que não existe porque se pretende canalizar toda a margem para um excedente que se quer atingir, depois o dinheiro faz falta para investir onde ele é preciso, nomeadamente nas escolas e na saúde. Relativamente aos transportes, de acordo com a prioridade que é necessário dar à ferrovia, o PCP já entregou uma proposta para a criação de um Plano Nacional de Material Circulante Ferroviário com a aquisição de comboios para as linhas suburbanas e de longo curso. Temos também uma proposta para acabar com as portagens nas eixo-scoot e sobre essa matéria seria também uma forma de apoio às empresas que estão no interior e também aos trabalhadores que estão no interior e que hoje pagam portagens nas eixo-scoot e, portanto, se existe alguma reflexão do SES relativamente a esta matéria das portagens como forma também de evitar custos da interioridade. Depois também é referido no vosso parecer medidas urgentes de apoio e suporte às famílias no apoio à natalidade. Nós consideramos que medidas como o alargamento da gratuitidade das creches ou mesmo a universalização do abono de família seriam essenciais para garantir melhores condições para quem quer constituir família. Já não tenho muito tempo, queria falar aqui um pouco de impostos. Nós consideramos que existe de facto um maior peso do IVA e um maior peso do IRS face ao IRC. Existem medidas no IRC, mas não existem medidas substanciais no IRS para reduzir a tributação sobre os trabalhadores e sobre os rendimentos mais baixos e sobre isso também gostaríamos de ouvir a vossa posição. Sobre a energia, não vemos muitas referências no vosso parecer, gostaríamos de saber que medidas consideram necessárias para reduzir a fatura energética que os portugueses pagam e que é muito superior à média da União Europeia. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra agora ao Conselho Económico e Social. Dispõe até 6 minutos para responder.
Faço favor, Sr. Presidente. Eu propunha que o Sr. Conselheiro Pimpão abordasse a questão da articulação, da consistência. Palavra ao Sr. Conselheiro Adriano Pimpão. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que foi aqui colocada, que inconsistência que é referida no parecer e o que como é que se traduz essa inconsistência, nomeadamente pela ausência do quadro macroeconómico. É que no quadro, por isso é que o quadro macroeconómico normalmente vem junto às GOPs, ou normalmente vinha junto às GOPs, porque já há vários anos que não vem nas GOPs, que não faz parte das GOPs, é que, precisamente no quadro macroeconómico, existem uma série de agregados, sejam agregados, do ponto de vista económico, sejam agregados do ponto de vista orçamental, agregados de consequência em termos orçamentais, nomeadamente o saldo das administrações públicas, etc., que nos permitirão ver minimamente a consistência entre aquilo que é a estratégia que vem nas GOPs, que é as GOPs aparecem sempre como uma grande justificação para a parte orçamental, para a cobertura financeira dessa própria estratégia, e, portanto, é preciso haver um mínimo de ligação, e o quadro macroeconómico faz isso. É evidente que não é o orçamento, porque o orçamento vem numa fase posterior, mas ter uma ideia, por grandes agregados, desta consistência. A falha da existência do quadro macroeconómico não permite avaliar essa consistência. É evidente que não é dizer que não há consistência, não é necessariamente, porque depois no orçamento isso poderá ser, como aliás se refere, pois isto pode ser suprido no aparecimento do orçamento, mas é uma grande debilidade para, digamos, a apresentação das grandes opções do plano. É nesse sentido. Sr. Presidente, faço favor. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores deputados Cristina de Jesus e Duarte Alves. Se compararem o atual parecer com o parecer sobre a proposta de Orçamento de Estado deste ano com os anteriores, vão encontrar neste um enorme desenvolvimento das áreas respeitantes ao ambiente, às alterações climáticas, às infraestruturas, nomeadamente aos transportes. Há uma referência específica à ferrovia, aos aeroportos e aos portos, que não existiam em nenhum dos pareceres anteriores. Penso que não preciso de explicar porque é que há estas referências. Na realidade, a questão do clima e as alterações climáticas, que hoje são patentes para toda a gente, mesmo para os mais céticos ou para os que não queriam acreditar que havia problemas climáticos, creio que hoje isso é absolutamente visível e daí a nossa enorme preocupação dos conselheiros nessa matéria. Gostaria também de afirmar que talvez os encontros do SES, pode ser estultícia da minha parte, mas talvez os encontros do SES sobre saúde, sobre natalidade e sobre florestas tenham tido alguma importância na geração de políticas seguintes. Porque Vossas Excelências conhecem esses resultados desses encontros, foram publicados, todos eles, foram amplamente distribuídos pelos grupos parlamentares. Em relação aos senhores parlamentares que estão de novo, podem sempre consultar a página do SES, onde estão todos esses relatórios in extenso. Vamos agora publicar a indicação, o que se passou há 2 dias no encontro enorme sobre a administração pública, que aqui houve em Lisboa e que foi um encontro muitíssimo importante do ponto de vista estratégico, penso eu. Portanto, todas as questões, soluções que hoje vemos nos programas e projetos do Governo são comuns, eu não vou dizer que são influenciadas, mas são comuns a muitos dos pontos que foram debatidos atrás. Não temos a pretensão de digamos assim, desenhar políticas públicas em avanço. Nomeadamente a questão das creches, a questão do abono de família, a requalificação do parque escolar, da gratuitidade dos materiais. E, portanto, é assim que nós entendemos o funcionamento do Conselho Económico e Social. O funcionamento económico e social não é um órgão, não pode ser um órgão para carimbar propostas do Estado ou para fazer aqui e ali uma pequeníssima anotação.
tem que ser isso, mas com um comentário crítico forte, e crítico no sentido construtivo, naturalmente, e deve ser também aproveitar a pluralidade da sua composição para realmente congregar informação. Uma das matérias, congregar informação e preparar conhecimento que possa servir ao Governo. Uma das matérias na qual nós entendemos que há nacionalmente um enorme déficit tem a ver com a economia social. A Constituição faz um grande enfoque sobre a economia social e todos nós como que esquecemos um pouco esse setor. Esse setor está a ser revigorado, há agora uma recuperação estatística, da informação estatística sobre a economia social. Nós fazemos uma referência a esse setor explicitamente, mas ainda entendemos perfeitamente que ainda é muito escassa. Finalmente, a questão da energia. A energia é uma matéria que não é fácil, porque é uma matéria muito complexa, com muitas variáveis. Eu passei um ano a estudar as questões de energia quando fui relator no Parlamento Europeu das redes transeuropeias. Defendi com unhas e dentes a passagem dos Pirineus, ou por mar ou pelos Pirineus. Bom, e vejo agora os franceses e os espanhóis a desinteressarem-se do oleoduto, do gasoduto que poderia permitir a utilização maior dos nossos portos, nomeadamente do Porto de Sines. E faltam-nos 200 milhões de investimentos para uma ligação entre Trancoso e Zamora, ou Trancoso ou Bragança e Zamora, conforme os trajetos. Bom, nós não podemos ficar, quer dizer, as redes transeuropeias são absolutamente essenciais e nós, é certo, temos uma deslocação geográfica, estamos aqui assim no fim da Europa, mas acho que é uma matéria muitíssimo importante. Isto para lhes dizer que o SES tem em carteira a realização de um estudo aprofundado sobre essa matéria, para ver se sabemos todos um pouco mais sobre o assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Chegamos então ao final desta audição. Cumpre-me agradecer uma vez mais a presença do Sr. Professor Correia de Campos, Presidente do Conselho Económico e Social, dos Srs. Conselheiros Adriano Pimpão e Alberto Castro. Referir em nome de todo o Parlamento o gosto que é sempre poder interagir com o Conselho Económico e Social, cujos textos são sempre, e como, aliás, hoje uma vez mais comprovou, objeto de aturado estudo e escrutínio. E às senhoras e senhores deputados, recordar que às 11 horas retomamos os nossos trabalhos com o Conselho das Finanças Públicas. Aliás, hoje será um dia particularmente longo, com 4 audições, e, portanto, a todas as senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Até já.